Olá, estamos aqui para mais um bate-papo para depoimentos protagonistas, como a gente chama essa série de conversas e de encontros, e dessa vez para conversar com a Fátima e a Carol, que são do lar Isabel Soler, com o qual a gente tem uma relação muito frequente nos últimos meses, e a gente quer conversar um pouco com elas a respeito desse relacionamento que para o canto é importante, e a gente quer saber sobre a opinião delas a respeito dessa parceria. Então, Fátima, a gente combinou de você começar conversando com a gente. Primeiro, muito obrigado por tudo, e inclusive por este bate-papo. Você pode contar pra gente, por favor, quais são as funções que vocês têm dentro do lar? Uhum. Bom, nós somos uma casa de acolhida de idosos, né? Eu sou a presidente da instituição, que é a responsável por coordenar esse serviço. Esse serviço é um serviço que nós temos em parceria com o município. Então, nós somos uma instituição que tem uma parceria com o município de Mauá. As pessoas que estão comigo são pessoas que viviam em extrema vulnerabilidade, então, por conta disso, é que elas foram direcionadas a essa casa de acolhida. Então, os idosos que moram aqui nessa casa são pessoas que já tiveram uma situação de extrema necessidade externamente, então são idosos que não têm família, ou que têm os vínculos rompidos, ou que sofreram algum tipo de maus tratos, né, e por conta disso estão morando aqui na casa. O nosso trabalho, ele consiste em, eu acho que a primeira coisa é a dignidade, então é devolver a dignidade a essas pessoas que estão aqui conosco. Então, muitas vezes as pessoas vivendo na rua, elas perdem muito isso, né? Então, tem a dependência química, tem a própria situação, né, de dor e de necessidade, então as pessoas vão perdendo muito isso. E quando nós trazemos essas pessoas para morar conosco, nós devolvemos essa dignidade para elas em todos os sentidos. A casa, ela é formada por uma equipe, então eu tenho uma equipe técnica, que é quem faz um trabalho pontual com esses idosos, então eu tenho psicólogo, assistente social, coordenador sociocultural, e tenho a equipe do cuidado, que são os cuidadores, limpeza, cozinha, para que garanta esse cuidado 100%, né? Então eu acho que, assim, o principal é isso, é a qualidade de vida melhorada dessas pessoas que estão conosco. E desde quando, Fátima, a casa funciona? Essa casa, ela é bem antiga, né? Ela já tinha uma outra instituição que coordenava, então ela tem um histórico aí de mais ou menos 30 anos, né? Só que ela fazia um trabalho com uma população mista. Então, ela não cuidava só de idosos, ela cuidava de idosos, de pessoas com transtorno mental, dependentes químicos, todos no mesmo espaço. E aí, por conta de novas prerrogativas do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, então, uma das coisas que foi pactuada é isso, que cada instituição, ela tem que cuidar de um público específico. Então, você não pode misturar idosos com pessoas com dependência, ou com pessoas com transtorno mental, né? E aí, por conta disso, é que a instituição, na época, devolveu o serviço à prefeitura, e a prefeitura abriu um novo chamamento, do qual nós atendemos. Então, nós assumimos aqui em 5 de fevereiro de 2016. A instituição, ela foi fundada em 1999, então é uma instituição bem antiga. Só que nós não fazíamos um trabalho voltado para idosos, nós trabalhávamos com famílias, né? Com famílias em comunidades, então nós fazíamos muito um trabalho que eu falo que é um trabalho extramuro. E aí, quando nós assumimos aqui em 2016, então, para mim, foi assim um desafio sem tamanho. Eu tive que me readaptar, eu tive que me aperfeiçoar para trabalhar com idosos especificamente, que não era meu público. Então, aqui foi uma escola, né? Quando eu olho para trás em 2016 e olho agora em 2021, eu falo, puxa, eu fui corajosa, E no porque não é meio, fácil, né? exato, essa Não é transição de fácil, público, porque né? sim, ela tem. O trabalhar com idoso, você trabalha situações muito. Você vivencia muitas coisas
pessoais, né? Então você tem que ter um equilíbrio muito grande. E isso é o que eu passo muito aqui para minha equipe. Né? Nós temos que aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com a perda, né? Porque quando você trabalha com idosos, você está trabalhando com as pessoas que já estão chegando no fim da vida delas, que seja daqui 10 anos, 5 anos, um dia, né? Diferente de quando você trabalha com crianças, porque você aposta tudo naquele futuro, né? E com o idoso você tem um outro olhar. Então é o olhar de garantir o dia de hoje bom, o dia de hoje que eles sejam bem cuidados, porque nós não sabemos muito bem o que o futuro nos reserva, né? E isso faz você repensar muitas coisas. E depois que eu vim para cá, eu passei a valorizar muito mais as coisas, porque você vê que a vida passa muito rápido. Sabe aqueles ditados que a gente vê e fala, que ditadinho bonitinho, né? Mas aqui você vivencia isso diariamente. E a equipe também, né? Eu percebo isso com a equipe. Muitas vezes o profissional entra aqui de uma maneira, quando passa 1 mês, 2 meses, ele já está com uma outra cabeça, né? Então, aqui é um aprendizado muito grande. Trabalhar com idosos é um aprendizado único. Bom, Fátima, obrigado por enquanto, né? E eu queria dar sequência aqui, incluindo a Carol no papo, porque você falou bastante da equipe, né? Porque a gente sabe que tem muita gente aí contigo, porque como você mesma disse, é uma atividade desafiadora, que tem tantas peculiaridades e tem frentes de atuação. E eu queria entender um pouco a atividade da Carol, que está muito. A área que a Carol atua está próxima das atividades que a gente oferece para casa. Então, Carol, se você puder contar um pouquinho, dentro desse grande cenário que a Fátima expôs, da busca do Isabel Solar, que a gente percebe por oferecer uma acolhida digna, e além de digna, com recursos das mais variadas formas, que a gente vê que vocês aprontam um monte de coisa aí, inclusive deixam a gente a chegar perto de vocês no forma online durante a pandemia. Conta pra gente um pouquinho desse cotidiano aí, dessas atividades, Carol, por favor. Prazer, eu sou a Carol. Estão me ouvindo? Sim. Prazer, eu sou a Carol. Eu sou a coordenadora de atividade sociocultural da casa. Então, eu trabalho diretamente com os idosos, né? Todos os dias eu desenvolvo atividades socioculturais com eles. Essas atividades, ela vai ampliar, ela vai promover a melhorar a capacidade cognitiva, a mente, né? A capacidade de percepção dos idosos e também a capacidade física. Existem algumas atividades que eu aplico que também vão exercer movimentos, como atividades de bola, atividades de dança e também as atividades que vão promover o cognitivo, que seriam atividades de pintura, atividades artísticas, né? Para ter essa amplitude, porque muitas vezes, quando a gente chega na velhice, a gente acaba esquecendo, né? O que foi aprendido durante a fase da vida. Então, a gente vai buscando esse resgate. E também, além das atividades internas que a gente trabalha aqui, também tem as atividades externas. Porém, por conta da pandemia, essas atividades estão bloqueadas, né? Até esse período passar. As atividades externas, ir ao cinema, ir ao teatro, de repente, né? Que são atividades que eles vão ter outros contatos e assim vai adquirindo novas experiências de vida, que para eles, estou chegando próximo ao fim da vida, já vivi de tudo. Não, todos os dias a gente aprende coisas novas, não importa a idade. Eu sou formada em pedagogia, então, eu tenho essa licença, vamos dizer que essa licença profissional para poder aplicar essas atividades que vão estimulá-los. E aqui eu também recebo ajuda, né, para poder desenvolver essas atividades junto com o psicólogo, para a gente poder ter essa percepção se essas atividades estão sendo bem aplicadas, né, com eles, tem essa supervisão para que eles sejam contemplados. Muito bom.
Obrigado, Carol. E Fátima, você vem acompanhando a presença das nossas atividades? A gente está aí com muita frequência, eu diria que quase toda semana a gente está aí. Eu mesmo já fiz aí, já perdi a conta de quantas vezes eu apareci na televisão aí da sala de convivência de vocês para bater papo com o que eu já sei até pelo nome, já conheço pelo nome a turma aí já. Você acompanha isso? O que você tem a dizer pra gente? Que tipo de contribuição, se é que existe uma. Eu suponho que sim, senão vocês não deixavam a gente chegar de novo, né? Conta um pouquinho pra gente, você que tem uma visão mais geral das necessidades e das conquistas da casa. E depois eu pergunto pra Carol também a mesma coisa. O que vocês percebem que acontece durante e depois, quando a gente chega com uma proposta de uma interação mais descontraída, às vezes pela música, às vezes com palhaço, com uma forma que a gente trata o idoso como uma pessoa. Não importando se ele tenha 20, 30 ou 100 anos. É um ser humano que quer ali ter um bom momento também, né? Uhum. É, bom, é assim, eu vou fazer uma fala bem geral, né? Desde quando nós assumimos a casa em 2016, a parceria das pessoas que vinham, os grupos, ela sempre foi de uma extrema importância para essa casa, né? Porque, como eu coloquei no começo da minha fala, a grande maioria dos idosos que estão aqui não tem família. Então, assim, não tem aquela coisa de ter visita aos domingos, de ter visita no Natal, eles não têm isso. Então, quem é a família desses idosos? Quem são os familiares? São os grupos. Então, os grupos parceiros é que são os familiares. E aí, nós vínhamos com grupos, eu acho que, se eu não estou enganado, acho que nós tínhamos 19 grupos parceiros que atuavam conosco. Então, todo sábado e todo domingo tinha uma atividade aqui na casa. Aí, eis que vem uma pandemia, né? E aí, quando a pandemia chegou, nós estamos falando de, por exemplo, o desafio que é a tecnologia para um idoso, né? Porque, assim, foi muito complicado no começo eles entenderem que tinha uma pessoa do outro lado da tela que falava com eles e que não era uma novela e não era um filme, porque eles achavam que era um filme, entendeu? Então, aí a equipe técnica começou a conversar com eles e os cuidadores, e começou aquela coisa de... A primeira live que nós fizemos é de um dos diretores nosso, que é o Felipe também, inclusive, e ele fazia os aniversariantes do mês, porque ele toca e tudo mais, né? E aí ele teve a ideia, ele falou, vamos fazer uma live, já que eu não posso ir até aí por conta da pandemia. E assim, eles ficaram muito confusos quando viram o Felipe na tela. Então, aí teve toda aquela explicação, dá tchau para ele, fala oi, que ele vai responder para você. Então, aí eles começaram a entender o que era uma live, né? E aí, assim, eu já vou fazer uma fala direta para você mesmo, Felipe. A importância que teve o Canto Cidadão aqui nessa casa, eu não consigo falar ela em palavras, sabe? Porque vocês realmente vieram, assim, para acender uma luz para nós, porque começou a ficar muito difícil a casa, eles começaram a ficar muito angustiados, eles sentiam muita falta de pessoas, eles queriam sair, e aí tem a coisa da TV, né, então as notícias, elas eram muito tristes, eu tive muitos idosos que chegou a fazer a fala, os que têm alcance mental, que eles estavam com medo, eles tinham muito medo, né, então assim, vocês trouxeram uma luz, vocês trouxeram alegria com o Canto Cidadão para eles, né? Então hoje eles já veem vocês como parceiros, porque eles conheciam todos os grupos. Então quando as pessoas chegavam, paravam os carros no estacionamento que nós temos aqui, quando começava a parar os carros, eles já sabiam quem era. Ele falava, hoje é o grupo da fulana, hoje é a pastora Silvana, hoje é não sei quem. Então assim, vocês, eles já têm como referência. Então no começo nós precisávamos chamá-los para participar. Hoje, quando nós falamos, hoje tem Canto Cidadão, todo mundo já está se arrumando na sala para aguardar vocês. Então, assim, eu não sei se você tem a consciência de quão especial você foi para nós nessa pandemia, de quão especial o seu grupo foi para nós nessa pandemia. Eu não tenho como te agradecer, sabe? Foi assim, foi essencial. A participação de vocês, ela foi essencial aqui na nossa casa.
Agora nós estamos numa nova, né, num novo olhar, graças a Deus, todo mundo imunizado com 3 doses, já de repente caminhando aí para uma abertura da casa, e eu espero que você organize o teu grupo para vir aqui presencialmente conhecer o meu povo, claro, aí não vai ser mais na TV. Mas, assim, o que eu tenho para falar, acho que a palavra que vai resumir tudo é isso, é gratidão mesmo. Gratidão por tão especial que vocês foram nessa participação conosco durante esse ano. Ô Fátima, eu te agradeço por isso e pela sua confiança, né? Porque hoje, depois de tantos e tantos meses atuando, fica mais simples dizer que bom a parceria, mas no começo vocês confiaram que a gente ia levar alguma coisa respeitosa, uma coisa que não fosse uma coisa só pra nós, entendeu? Do lado de cá, do tipo, eu estou fazendo o bem, né? E, tipo, do jeito, de qualquer jeito. A gente toma muito cuidado porque a gente não quer fazer turismo social, sabe? A gente respeita muito quem está do outro lado. E pra gente também foi um grande desafio essa mudança para o online, porque nossa atividade é muito de encontro. A gente, durante os últimos 20 anos, a gente esteve dentro de hospitais, de escolas. Aí, de repente, também a pandemia, paramos totalmente o presencial. E o Lar Isabel Soler foi uma das casas que foram fundamentais para a gente também, assim, reencontrar o nosso caminho de oferta à sociedade. Oferta do que a gente chama de bons encontros. Assim, por meio da arte, por meio do acolhimento, por meio do papo, por meio do silêncio, às vezes. Então a gratidão é mútua, viu, Fátima? De verdade. E aqui não vamos rasgar a seda em excesso, porque a seda está muito cara. Mas eu sinto que é sincero e acolho com muito gosto a sua fala e te devolvo assim com a mesma intensidade de gratidão. E inclusive eu já perguntei, faz tempo que eu estou perguntando quando é que eu posso ir pessoalmente, que eu vou ser o primeiro aí do Canto Cidadão. Você pode escrever. O dia que vocês falar que pode, eu já falei pra Carol, cuidado que eu tô esperando na esquina já, né? Ô Carol, conta pra gente também, depois da fala tão importante pra gente da Fátima. Não vou perguntar se você concorda com ela, acho que porque eu quero ficar com a versão dela, se a sua for outra, né? Mas me conta um pouquinho, Carol, assim, no dia a dia também, só pra gente concluir esse papo aqui, que eu acredito que seja um papo que coloca um primeiro laço nessa bela história que a gente vem fazendo no momento mais difícil da nossa sociedade, e que seja realmente a fundação de uma história que só tenha este começo e siga em frente. Carol, fique à vontade para comentar também, por favor. Tá bom. Eu acompanhei poucas visitas virtuais, né? Mas de imediato eu já digo que eu percebo uma ansiedade deles, né? Quando a gente diz que vai ter o canto cidadão, que eles vão conversar com eles, eu já vejo que tem uma ansiedade. Tantos que tem alguns que já ficam na frente da televisão na expectativa, né? A maioria deles gostam muito, muito dessa atividade, né? Dessa visita, porque eu acho que eles acabam tendo uma certa rotina, né? Todos os dias. E a presença de vocês muda isso. Então, como se fosse cada sábado que vocês aparecem, como se fosse o primeiro. É que eles criam aquela expectativa. O que será que vai ter hoje? Né? Eles criam aquela ansiedade. Quem será que vai vir? Quem será que vai estar na tela? Eles criam essa imaginação. E isso é muito bom para eles, né? Então, eles vão perdendo também a timidez. Tem alguns ainda que são tímidos, né? A gente pede, vamos lá, vamos ficar ali mais na frente. Não, eu quero só ouvir aqui. Eles falam isso, eu quero só ficar aqui no meu cantinho, mas eu estou ouvindo. Então tá bom. Mas tem outros que já gostam mesmo de participar, né? E eu percebo que vocês vão tentando buscar esses outros que estão mais reservados, né? Por exemplo, vamos citar aqui o seu Genesi, que adora, né? Ele puxa muito assunto, né? Essa comunicação entre ele e vocês, ele adora. Então, vocês acabam fluindo mais a atividade, né? Dando atenção a cada um
Quando eles querem participar, eu percebo que tem essa atenção juntamente com o respeito, né? Por conta de ser idosos, às vezes a gente tem que ter, às vezes não, a gente tem que ter mais paciência, né, com eles. Então, acaba tendo essa comunicação melhor para eles, né? Entre o respeito, entre o carinho também, que dá para ver que eles têm um afeto com vocês, né? Quando vocês aparecem, eles brincam, adoram brincar com vocês também gostam. Então, isso vai saindo um pouco da rotina, né? Que eles têm aqui na casa, que é muito bom para eles. Ah, que bom, Carol, que bom. Você citou o seu Genesi, e pra gente concluir, quero ver, Fátima, se você sabe essa que eu aprendi com o seu Genesi. Ele perguntou assim pra mim, a primeira parte eu já sabia, ele perguntou por que o cachorro entrou na igreja. Você sabe, né, Fátima? Porque a porta estava aberta. Exatamente, essa parte eu conhecia. Aí ele me perguntou, por que não saiu mais? Não sei. Aí eu fiquei, por que não saiu mais? Eu falei, porque fechou a porta, porque não sei, porque ele gostou, quis morar na igreja, não sei o quê. Ele falou, não saiu mais porque entrou só um. Aí eu falei, entendi. Então Realmente. ele é cheio de graça, seu Genesi, cheio de graça. Sim, sim, ele adora fazer pegadinhas. Sim, é muito bom. E aí Fátima, agradecendo também a Carol, fique à vontade, Fátima, para um recado. E assim, aqui a gente compreende cada vez mais a importância da gente olhar que a gente tem na vida da gente. A gente tem a nossa família, é muito importante a gente cuidar dela com o máximo de carinho. A gente tem a nossa profissão. É muito importante a gente cuidar dela, porque a família às vezes até depende da profissão, ou seja, está muito junto. E tem uma outra dimensão da vida da gente, que é a dimensão daquilo que é a nossa convivência com as pessoas que a gente nem conhece. Ou seja, a convivência em sociedade, para que as famílias estejam mais protegidas nos seus direitos e para que o país se desenvolva. Eu acho que para vocês aí, o sentido do voluntariado, da participação da sociedade, como você contou, é uma parte fundamental do projeto de vocês, né? Eu queria que você falasse um pouco, deixando essa mensagem do quanto é importante a gente insistir e ampliar o voluntariado no nosso país. Né? Eu reforço totalmente a sua fala, né? É claro que eu tenho aqui na casa a minha equipe, né, uma equipe contratada, que cumpre um horário, até porque eu só consigo gerenciar se eu tiver uma equipe trabalhando o tempo todo. A minha casa 24 horas, 7 dias por semana, né? Mas como eu coloquei anteriormente, a importância dos grupos parceiros que eu tinha na casa antes da pandemia. Né? Então, todas essas pessoas que vinham aqui eram pessoas voluntárias, sejam grupos evangélicos, sejam grupos apenas de amigos. Eu tinha também uma grande participação aqui de estagiários de serviço social, estagiários de psicologia, mas, sem dúvida nenhuma, a sociedade ela tem uma extrema necessidade da participação das pessoas, da disponibilidade de tempo das pessoas. Você vê que em todos os setores, né? Você vê, por exemplo, agora há poucos dias nós tivemos o Dia das Crianças e quantas pessoas se envolveram em fazer um trabalho voluntário para garantir um dia bonito para crianças vulneráveis. Né? Então, eu acho que se nós disponibilizarmos um pouquinho do nosso tempo para fazer alguma coisa para o outro, isso vai nos dar um retorno muito maior. Né? Então, às vezes você disponibiliza meia hora, uma hora, mas o que volta para você não tem preço, não tem dinheiro que pague, né? O sorriso de uma pessoa, o agradecimento, a lembrança, eu acho que vale muito a pena. E a pandemia, né, que nós vivenciamos, ainda estamos vivendo, ela mostrou muito isso, né? Como o nosso povo, quando ele se une, como ele consegue avançar. Né? Aqui na casa, eu sou voluntária, porque eu sou a presidente da instituição, então eu não sou funcionária, né? Eu também atuo no Conselho Municipal de Saúde, como voluntária, faço parte de um conselho, atuo também num projeto com a população LGBT,
Então, assim, eu atuo em várias frentes além da casa de acolhida. E eu sou uma pessoa que acredito muito no trabalho voluntário. Acredito demais. Eu acho que o nosso país ele só está onde está e não está pior por conta do voluntariado que tem aí espalhado em todos os setores, seja aqui no urbano, onde nós estamos, seja no interior, seja na região das secas, lá do norte, seja na população indígena, sempre terão voluntários lutando para garantir direitos das pessoas que estão ali. Então, é isso, eu acho que é só ampliar cada vez mais essa rede, né? Vamos ampliar. Muito bom, Fátima, muito obrigado. Eu te agradeço também, Carol, muito obrigado por cederem esse tempo para conversar com a gente. Para a gente é muito importante manter esse registro aqui, escutar de vocês e renovar a nossa vontade. Inclusive, daqui 3 dias estaremos aí perturbando vocês de novo. Já tem várias agendas. Pedimos até novas datas para vocês até o final do ano, porque a gente tem muita gente querendo atuar aí com vocês e a gente quer prestigiar as pessoas que não conseguiram atuar com vocês, porque virou uma referência. Todo mundo quer fazer uma visita no Isabel Soler, porque vocês se organizam muito bem, vocês conseguiram, na absoluta maior parte das vezes, lidar com as questões de tecnologia, então mantém-se ali uma ponte, né? Porque a gente precisa da telinha, da internet, além da equipe que sempre é muito solícita, muito camarada. Então, vocês que criaram essa confusão para vocês. Todo mundo quer visitar aí. Que bom, fico feliz. Então tá bom, fiquem bem, muito obrigado, até logo, e que a nossa parceria ainda gere muitos frutos, em especial momentos bons, momentos humanos e acolhedores entre todas as pessoas envolvidas. Até uma próxima, viu, gente? Obrigada, viu, Felipe? Obrigada pela oportunidade e um grande abraço a você e a toda a sua equipe. Tá bom? Transmitirei. Muito obrigado também, viu, Carol? Obrigada, viu? Gratidão por tudo. Obrigada por estar todo sábado aqui conosco, através da visita virtual. E de grande conhecimento, de grande gratidão mesmo que a gente tem com você. Muito obrigada, Luiz. Que bom. E quando eu for presencialmente aí, eu quero comer o pastel que eu vi uma vez no Instagram, hein? Eu vi o pastel que vocês fizeram, eu quero. Pode deixar que nós vamos agendar. O dia que você vier, vai ter pastel pra você, promessa. Eu quero só 12. 12 tá bom. Beleza. Um beijo. Tchau, beijo. Tchau.